Boa noite. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs que vão chegar para essa live, que estão chegando, hoje o tema de hoje desta live, dando continuidade ao seminário de carismas do Espírito Santo, hoje nós vamos falar sobre o carisma do discernimento dos Espíritos. Discernimento dos Espíritos, ok? Então, meus irmãos, eu vou pegando aqui a palavra, separando a palavra que está primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 7 e o versículo 10, que diz assim: a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Seja bem-vinda, irmã Marúcia. Boa noite. Então, no versículo 7 está escrito: seja bem-vinda, minhas irmãs que vão chegando. Vanessa. Capítulo 12, versículo 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. E lá no versículo 10, a outro, o discernimento dos Espíritos. Bem, então nós hoje vamos estar falando sobre o dom do discernimento dos Espíritos. Este dom, este carisma, como todos os outros carismas que eu venho falando, é, seu conceito, uma manifestação do Espírito Santo. É um carisma para proveito comum para os irmãos. Então, na sua generalidade, é uma manifestação do Espírito. E na sua especificidade, naquilo que lhe é específico, é um carisma para discernir qual é o Espírito que está por trás de algo, qual é o Espírito que está movimentando aquela obra, qual é o Espírito que está trazendo à luz uma palavra, um pensamento, uma teoria, uma filosofia. Então, é um carisma de discernimento dado pela graça do Espírito Santo. Não é um carisma, não é um discernimento que é feito porque eu estou estudando vários anos uma doutrina, vários anos uma teologia, uma filosofia, e aí que eu adquiri um grande saber e de repente eu tenho esse... Não é isso. Pode até você que estuda, pessoa erudita, teóloga, chegar a isso, mas nós estamos falando de uma graça peculiar que é dada até para uma pessoa que não estuda, para uma pessoa que seja analfabeta, e que o Espírito Santo traz ao coração, à mente, uma luz para verificar qual é a raiz daquela fonte. Então é um dom do Espírito Santo maravilhoso, sem dúvida, um dom a ser muito pedido por todos nós para nos proteger do mal e de tudo aquilo que não é de Deus, ok? Então é isso. Primeira carta de São Paulo, capítulo 12, repetindo o versículo 7, diz: a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Então o Espírito Santo, Deus, se manifesta para o bem de uma coletividade, de um grupo, de uma assembleia, de uma igreja, e até para uma pessoa,
de forma que vai dar o discernimento dos espíritos. Então vamos ver um pouquinho sobre este dom. Separei algumas palavras que você quiser, você vai anotando aí, para que possamos ir meditando. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor Jesus falou por diversas vezes que haveriam bons pastores, mas também maus pastores, profetas e falsos profetas. Você se lembra bem disso, né? Que haverá falsos profetas, falsos cristos, lobos, cabritos, falsos doutores. E nós, cristãos, não temos essa sapiência toda, essa sabedoria toda de olharmos para aquilo que está diante de nós, que se apresenta ao longo da nossa vida, nossa história de vida, ou que se apresentou na sua própria vida, você pode olhar para trás. Quantos caminhos errados poderíamos ter entrado, ou entrou você que me ouve, ou fez escolhas erradas por alguma seita, alguma religião, alguma filosofia, algum espaço que você frequentou, alguma doutrina que você leu, que você assumiu, ou alguma ideia de alguma pessoa que se afastou da fé que te ensinou. Então, muitas das vezes, fomos por caminhos equivocados, podemos ter ido por caminhos errados, aderindo a ideias equivocadas, filosofias, teorias, doutrina e lá vai coisas, sem ter a clareza se aquilo ali vinha de Deus ou se não vinha de Deus. Não só isso. Vamos ver que este dom, ele vai ao cerne, aquilo que é a essência da fonte, a raiz, a origem da causa daquela ação, daquele pensamento, daquela doutrina. Se aquilo vem, vamos ser bem didáticos aqui para explicar para todo mundo, né? Então, esse é um dom que faz a gente, pelo poder do Espírito Santo, enxergar, porque nós só temos três coisas a discernir com este dom. É discernimento dos espíritos. Portanto, não é de um animal, não é de uma planta, não é de uma pedra, mineral. São espíritos. O que são espíritos? Aí vamos botar 3 categorias ou 3 espécies. 3 essências, substâncias da natureza. Só existe Deus, ok? Deus é espírito. Os anjos, espírito criado sem corpo. E o homem, espírito criado com corpo, anima corpóreo. Então ele tem corpo e alma, o homem. E aqui temos Deus e temos os anjos, criaturas de Deus também, espirituais, puramente espirituais. E temos Deus. Então a gente tem Deus como fonte de todo bem. Temos os anjos bons, aqueles que servem a Deus, estão unidos a Deus de forma eterna, que só fazem a vontade de Deus, executam a vontade de Deus, não caem mais, não pecam, não traem a Deus, não desobedecem. Então, se os anjos bons, não temos que muito nos preocupar, porque eles estão unidos a Deus. Temos anjos decaídos, aqueles que se afastaram de Deus e que estão perdidos à perdição eterna. Multidão, milhões de anjos decaídos. E por outro lado, temos homens bons e homens maus. Okay? E aí, entre os homens bons, bons profetas, bons doutores, bons líderes, boas pessoas, e homens maus, falsos profetas, falsos cristos, anticristo, lobos, enfim. Então, este carisma do Espírito, ele faz essa triagem maravilhosa da parte de Deus para nós, para que possamos enxergar com clarividência a raiz, qual é o Espírito que está por trás daquilo ali que está nos chegando aos ouvidos. Se é de Deus, se é dos anjos bons, aí é Deus servir dos anjos, ou se é um anjo mau, e aí não é Deus, precisa romper com aquilo ali, se Deus te dá a clareza. E os homens, que pode ser um pensamento bom e pode ser um pensamento mau, dependendo do que for, a atitude em relação àquele pensamento vai ser refletida e pensado que ser feito. Então você veja a importância desse carisma. Nessa introdução que estou fazendo, já estou de antemão trazendo para vocês o poder deste carisma. Ok? Vamos lá. Então, vamos pegar aqui a Sagrada Escritura, lá no livro da Sabedoria, que traz uma exortação para nós, um ensinamento. Por que você e eu precisamos desse carisma?
Por que que você, minha irmã, você, meu irmão, ou você que vai ouvir essa live, precisa desse carisma do Espírito Santo? Vamos lá? Olha o que Salomão escreveu lá no capítulo 9 do livro da Sabedoria, no versículo 13 em diante, que eu vou pegar aqui. Que homem, pois, pode conhecer os desígnios de Deus e penetrar nas determinações do Senhor? Tímidos são os pensamentos dos mortais e incertas as nossas concepções. Por quê? Aí Salomão, cheio do Espírito Santo de sabedoria, vai explicar. Porque o corpo corruptível, esse corpo que eu tenho, que você tem, e a marca do pecado original no corpo, na alma, essa tríplice concupiscência, porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e a morada terrestre oprime o espírito carregado de cuidados. Então dificulta a nossa reflexão, a nossa lucidez intelectual, a nossa capacidade cognitiva de enxergar as coisas com clareza. Mas no assunto sobrenatural que nós estamos falando aqui, Deus, revelação, anjos, não tem outro jeito. Precisamos da luz da graça, da fé, da revelação, a luz que vem através de Cristo, da sua graça, para enxergarmos o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é humano e o que é demoníaco. Então é preciso que o Espírito Santo nos ajude. Somente com a luz da razão natural, da ciência, isso não é possível. Ok? Então é preciso o socorro de Deus para isso. Aí continua Salomão, versículo 16 do livro da Sabedoria, capítulo 9. Mal podemos compreender o que está sobre a terra. Verdade. Dificilmente encontramos o que temos ao alcance da mão. Quem, portanto, pode descobrir o que se passa no céu? E quem conhece vossas intenções se vós não lhe dais a sabedoria? É claro que, vamos terminando aqui. E se do mais alto dos céus vós não lhe enviais o vosso Espírito Santo? Então Deus enviou o Espírito Santo para ficar eternamente conosco, nos ensinar todas as coisas. E Ele nos dá esta graça, esse carisma do Espírito Santo. E precisamos pedi-lo constantemente na oração, chamado dom do discernimento dos Espíritos. Eu vou agora para o Novo Testamento, vamos sair do Antigo Testamento. São Paulo nos exorta a pedir o dom da sabedoria, a crescer no conhecimento de Deus, a adquirir ciência de Deus, a ter penetração espiritual. Por quê? Com essas indicações do apóstolo São Paulo, o Espírito Santo vai cada vez mais crescendo em nós a sua graça e vamos tendo intimidade com Deus, e Ele vai colocando o colírio da graça nos nossos olhos, na nossa inteligência, na nossa vontade, e vamos conseguindo estar mais abertos à ação do Espírito Santo e particularmente abertos a essa ação desse carisma chamado discernimento dos Espíritos. Então São Paulo fala assim na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por isso também nós, desde o dia em que o soubemos, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus. Olha só que importante. O apóstolo, santo homem de Deus, está pedindo uma coisa muito importante que serve para mim e para você que está me ouvindo agora. Pedir a Deus para que vos conceda, olha só, pleno conhecimento de sua vontade. Olha que coisa importante. Conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Perfeita sabedoria nas coisas do Senhor. Ou seja, ao estudar a palavra de Deus, ao ler a palavra de Deus, ao meditar a palavra de Deus, ao ouvir a pregação da igreja, ao ouvir os ensinamentos, uma formação como essa, ou outras tantas formações que virão na sua vida ou que vieram, estudar a doutrina da igreja, isso vai nos formando numa sabedoria do alto, da graça. Para quê? Vamos ver. Mas ele continua, ele ora também para ter pleno conhecimento da sua vontade, perfeita sabedoria e penetração espiritual. Ok? Penetração espiritual, capacidade de penetrar nas realidades de Deus espirituais.
essas mesmas realidades penetram em nós pela ação do Espírito Santo, e Deus vai nos dando a graça de sermos pessoas que penetrantes, ou seja, que vai fundo, vai na profundeza do cristianismo, na profundidade da graça de Deus, vai na profundidade da palavra de Deus, e quanto mais se aprofunda nas coisas de Deus, mais se enxerga as coisas de Deus pelos olhos do Espírito Santo. E aí é mais difícil o demônio nos enganar e os seus ministros também nos enganarem, ok? Porque Deus é poderoso e Ele nos leva a essa penetração espiritual para que não sejamos crianças levadas ao sabor das ondas, como São Paulo fala a carta aos Efésios, para lá e para cá, ao capricho da malignidade dos homens, de suas ideias frívolas, das suas maluquices, da sua doutrina, das suas ateices, das suas maquinações demoníacas, das seitas, dos arranjos loucos por aí que vão surgindo, e não vamos afastando o nosso olhar dessas mentiras e vamos caminhando na verdade. E aí, meu irmão, minha irmã, você vai adquirindo a possibilidade de ter uma penetração espiritual, de deixar que o Espírito Santo de Deus possa te dar este olhar penetrante de ver uma coisa diferente da outra no mundo espiritual, de enxergar que uma árvore boa dá frutos bons e uma árvore má dá frutos maus. Você olha para a árvore, olha para os frutos, e você vai fazendo aquele escaneamento, o exame de discernimento, analisando as coisas, e Deus te dá a graça de enxergar. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui é esquisito, isso aqui não provém de Jesus Cristo não, Jesus Cristo não ensinou isso não. E aí você não vai seguir aquilo ali, porque você está percebendo que a fonte não é boa. Uma pessoa hoje pode ser de Deus, amanhã não ser. E aí pode ensinar coisas que vai contra a palavra de Deus, ensinar coisas que vai contra a igreja, contra a doutrina, contra o evangelho. Ah, mas é fulano, é padre, é bispo, é fulano. Cuidado. A pessoa está com Deus, muitos hereges surgiram assim. Eram da igreja, saíram da igreja e falaram um monte de bobagem, afastaram o rebanho, muita gente do redil. Então, este dom chamado discernimento dos espíritos é um dom importantíssimo de proteção do rebanho. Porque ao olhar o que se aproxima do rebanho, se é uma ovelha ou se é um lobo, o pastor tem condição de dizer, olha, aquilo ali é lobo, não vai ali. Afasta a sua ovelha do lobo. Essa ideia, essa doutrina, esse pensamento, essa cultura, esses objetos, essa ação, esse dom, isso não é de Jesus Cristo, não. Isso não é do Espírito Santo, não. Então é um dom extremamente importante para que possamos enxergar como Deus enxerga as realidades das coisas. Amém? E aí continua o apóstolo. Para que vos comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então vamos lá. Outro trecho muito importante, né? Que eu vou pegar aqui. São Paulo na carta, capítulo 5, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, olha o que ele escreveu. Examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. Examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. Então, São Paulo dá um toque importantíssimo a todos os cristãos. Precisamos pensar, refletir com a razão e com a fé unida, com a graça de Deus e a inteligência que o Senhor nos deu. Treinar nossa inteligência, examinar, é analisar, é verificar, é investigar, é separar as coisas, ver que elementos são esses que compõem aquilo ali e atribuir depois um juízo, dizendo assim, isso aqui é bom, isso aqui é mal, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Isso aqui pertence à vontade de Deus ou não pertence à vontade de Deus. Então, quando São Paulo fala para examinar tudo, é para examinar tudo. Então, ele diz, examinai tudo, mas não diz para abraçar tudo. Ok? Então, tudo que vai se apresentar na sua vida precisa ser examinado. Precisa ter esse exame. Não podemos ser pessoas que uma pessoa falou e você já vai aceitando logo, não. Ah, fulano falou que aquilo é assim, assim, assado. Não precisa duvidar, mas
Pensa, guarda silêncio, pondera, escuta, reflete, compara com a palavra de Deus, com aquilo que está na doutrina da igreja. Não sejamos precipitados em dar decisões e opiniões sobre coisas que não entendemos, ou aderir ideias, filosofias, culturas ou teologias que não são compatíveis com a fé e que não tem logo a clareza e evidência de adesão à fé cristã, católica. Então, quando chegam situações, nós precisamos ter prudência. Então, São Paulo fala, examinai tudo. 2 pontos. Abraçai o que é bom. Então, assim, de tudo que você vai examinar na sua vida, que chega pela televisão, pela internet, pelas mídias, pelas pessoas, pelos livros, pelos relacionamentos, onde você estiver no trabalho, seja onde for, examine a luz do Espírito Santo, procura treinar isso e abrace o que é bom, e particularmente o que é bom que não contraria a palavra de Deus, a revelação, a doutrina ensinada pela Igreja Católica e não contraria a vontade de Deus. Porque isso realmente é bom. Quem define o que é bom é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é o Pai. Só Deus é bom. Então Jesus falou isso lá para o jovem rico. Só Deus é bom. E ele fez tudo muito bom. Agora, quem dá o critério do bem e do mal e da bondade do que não é bom é Deus. O que Deus nos faz é participar dessa luz dele, pela ação do Espírito Santo, para enxergar as coisas como Deus enxerga, e a partir daí, enxergando com clareza, você tem segurança, tem confiança, tem plena liberdade de aderir àquilo ali é a obra de Deus, aquilo ali é a vontade de Deus, isso aqui é agradável, isso aqui não contraria meu Senhor, pode viver, pode ler, pode praticar, posso me entregar, porque está ali a vontade de Deus, ok? Então, quando São Paulo fala, examinai tudo, abraçai o que é bom, esse dom do discernimento dos Espíritos faz exatamente isso. Quando percebe-se que a fonte daquela obra ali vem de Deus, as pessoas ficam mais tranquilas de se entregar, de buscar, de conhecer, de entrar, de participar, de se inteirar, porque é bom. Aí São Paulo vai dizer no versículo 22, guardai-vos de toda espécie de mal. Quando você examina uma filosofia, uma ideia, uma doutrina, uma teoria, você vê que aquilo ali não é de Jesus Cristo, e o Espírito Santo te dá esse discernimento, os Espíritos vê que o que está por trás daquilo ali é um espírito que não é o de Deus, e aquilo ali é mal, qual é a sua atitude? Vai ser tomar uma decisão. Então veja que esse dom ajuda a gente a ver as coisas, a discernir as coisas, para que possamos tomar decisões em Deus certas e corretas e não colocar em risco a nossa salvação e a salvação das pessoas que Deus nos confia. É um dom de pastoreio, é um dom também de proteção da pessoa, de um grupo, é um dom extremamente importante que o Espírito Santo dá para todos nós, quer dar para todos nós. Porque você vê, se aquela ideia, aquele pensamento, aquela situação não é de Deus, você tem que se afastar daquilo ali. Você tem clareza, o Espírito Santo te mostrou, já te deu a luz, deu o discernimento do Espírito, viu que a fonte é um espírito, por exemplo, demoníaco, que está por trás de uma falsa religião, de uma ideia. Você tem que se afastar daquilo ali, aquilo não vem de Deus, não. A ideia da reencarnação, a ideia não sei o que, de culto ao demônio, seja lá o que for, enfim, blá blá blá, poderia dizer que várias coisas. Então você tem que se afastar daquilo ali, porque Deus não apoia aquilo ali. Se Deus não apoia, não vá não. Se você for, aí você sabendo que tem um discernimento que não é de Deus e vai, aí o problema é segura o tranco depois, né? Ok? Então vamos continuar. Guardai-vos de toda espécie de mal. Esse exame que é feito através deste carisma nos faz ver a raiz do Espírito, porque é discernimento dos Espíritos. Vamos pegar aqui outra passagem interessante, se quiser anota aí. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 1 em diante. Olha o que São João escreveu. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, ou seja, acreditar, depositar confiança. Não deis fé a qualquer espírito. E aí você pode pensar no homem que fala por Deus e no homem que não fala por Deus. E no homem que fala em nome do demônio, dos anjos decaídos. Ou você pode
simplesmente ser um homem. Mas ele vai dizer: caríssimo, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Então, o próprio João reforça isso. Surgiram muitos falsos profetas, surgiram muitos falsos doutores, surgiram muitos filósofos, falsos teólogos, falsos pastores, falsos homens de Deus, falsos visionários, falsos cultos, falsos irmãos. Inclusive, São João vai falar que muitos saíram do meio de nós, né? A pessoa estava ali no meio, mas depois mostrou-se que não era ovelha, era lobo. Pode se converter, mas no momento estava sendo lobo. Mercenário, lobo, interesseiro, enfim. Então, o que São João vai dizer? Esse dom do discernimento do Espírito faz exatamente isso. Examinar os espíritos que estão por trás daquela proposta, daquela teoria. Veja que é o espírito, ou seja, a nossa inteligência é capaz de criar ideias, a nossa inteligência é capaz de criar doutrinas, teorias, a favor de Deus e contra Deus. Os demônios também fazem isso. Utilizam-se dos homens, tentando destruir a obra de Deus e disseminam todo tipo de mentira no mundo. Então essa mentira pode estar num conhecimento chamado científico, diz-se científico, distorcido, filosófico, teológico, num livro, numa ideia, numa cultura, numa seita. Então veja que é preciso examinar qual é o motor por trás daquilo ali, qual é o pensador por trás daquilo, qual é a inteligência por trás daquilo, qual é o espírito que é a raiz, a fonte de onde promana aquilo tudo. Então esse dom faz o nós, pela ação do poder da graça, dessa manifestação do Espírito, olhar com a nossa inteligência, com a ajuda da graça, enxergar que aquilo ali, da onde que vem. Você analisa aquilo ali, percebe aquilo ali, tem uma penetração espiritual para enxergar como Deus enxerga, e aí você tem a segurança, a certeza de tomar uma decisão de renunciar se aquilo precisa ser renunciado e não aderir. Inclusive orientar outras pessoas. Amém? Pode ser um fenômeno, por exemplo, uma pessoa pode ter uma visão, e essa visão pode ser dada por Deus, pelo demônio, ou pode ser uma visão da inteligência humana, da imaginação. Isso acontece. Então o demônio pode criar imagens, através da porta da imaginação. Ele não entende o seu pensamento, mas produzir uma imagem é possível. Muitos santos já falaram sobre isso, não vou aqui falar muito. Então pode ser uma visão de Deus, uma visão do demônio, ou a pessoa pode ter uma visão da própria imaginação e achar que aquilo ali é de Deus. Então este dom ajuda a gente a discernir qual é a fonte, quem é responsável por essa visão, se vem de Deus, dos homens ou do demônio. Ok? Então isso pode servir-se de uma obra, de um pensamento, pode ser um dom, falso dom, e que muitas das vezes precisamos discernir isso. Então, essa palavra de discernimento está ligado com separar, dividir, discernere do latim. Separar, dividir, colocar as coisas à parte, fora, separar para distinguir. É como que se é uma peneira. Se tem uma peneira, você põe ali, tem vários grãos, tem um matinho, você usa a peneira e você tira aquilo, separa umas coisas da outra. Então, discernir isso é uma capacidade do Espírito Santo de separar as coisas, de analisar as coisas e ver aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, e principalmente ver a raiz daquilo ali, a fonte, o Espírito que está por trás. Então, repetindo. Primeira carta de São João, capítulo 4. Caríssimos, não dei fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantam do mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Então, um critério que dá aí o nosso querido São João é isso, reconhecer que Jesus se encarnou. Então, muitos queriam falar que Jesus não era Deus, que Jesus não era o Filho de Deus, e ensinaram muitas besteiras por aí.
Ok? Vamos ver alguns exemplos, então, aqui concretos, alguns exemplos concretos que nos faz ver isso com clareza. Então, a gente pode ter uma palavra falada por alguém, a gente achar, pô, isso é de Deus está confirmando. Meu irmão, temos que ter muita prudência, esse negócio de confirmar, não confirmar. Temos que sempre analisar as coisas. Vamos ver um exemplo categórico de uma pessoa que estava junto de Jesus ali, muito próximo de Jesus, e teve pensamentos que não foram pensamentos de Deus. Está lá em Mateus capítulo 16. Que você certamente já leu isso aqui várias vezes. Diz assim, Mateus 16, versículo 16 seguinte. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Veja que esse pensamento, essa declaração que Pedro deu, a origem era qual? Deus. Não foi a carne nem o sangue, ou seja, não foi a natureza humana. Não partiu da natureza humana de nenhum homem, nem do estudo de Pedro, declarar aquilo que ele declarou. O que ele declarou? Tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Filho de Deus. Então, o Pai foi a origem desta palavra. Ok? O Pai foi a origem dessa palavra. Um pouco mais à frente, olha o que acontece. Versículo 21. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos 11 anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, então, começou a interpelá-lo e protestar nestes termos. Que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Olha que ele proclamou. Que Deus não permita isso, Senhor. Isso não acontecerá. Então você veja que Pedro falou alguma coisa aqui e olha a resposta de Jesus. Mas Jesus, advertência, exortou, voltando-se para ele, disse-lhe, afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Veja que aqui há uma exortação, tanto o pensamento humano, piedoso, protetivo de Jesus, mas que não tem nada a ver com a vontade de Deus, quanto o pensamento de Lúcifer, que não queria a obra da salvação. Então você veja, lá na frente, um pouco antes, ele foi iluminado pelo Espírito Santo. Logo depois teve esse pensamento humano e também ação também maligna ali. Jesus viu logo. Este é o dom do discernimento do Espírito, que vê qual Espírito está por trás dessa ideia, dessa palavra. Porque se você tem boa razão, boa memória, você vai lembrar de Isaías 53, que Jesus seria o servo sofredor, o Cordeiro de Deus, que daria a vida. Já estava profetizado. Não tinha como rasgar todo o Antigo Testamento que foi profetizado. Que Deus livremente queria dar a vida para nos salvar e perdoar todo o pecado, inclusive condenar Lúcifer e seus demônios. E eis aqui que se apresenta uma proposta muito, parece amiguinha, né? Vamos lá, não é bem assim, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, que já estava bem clara na cabeça de Jesus. Estava bem definida o programa missionário de Jesus Cristo, meu irmão mesmo. Estava muito bem definido para Jesus, amadurecido e claro, identificado quem ele é, claro, ele é Deus, sabia quem é, e a sua missão. Então essa palavra de Pedro, que parece ser, já teve pena de Jesus, mas é um pensamento humano que para Deus tudo tem que se conformar à sua vontade. Então o pensamento parece que é muito piedoso, muito bonzinho, meloso até, não acontece isso com você não, mas que não tem nada a ver com o desígnio de Deus, isso aí só atrapalha a obra de Deus. Só atrapalha a obra de Deus. Então se uma pessoa tem que levar a sua cruz e seguir, que leve a sua cruz e siga. Não adianta vir com palavras lisonjeadoras, não. A pessoa precisa ser encorajada a carregar a sua cruz de ponto final. E Jesus estava aqui, a minha cruz está definida, a salvação tem que ser feita e eu preciso beber esse cálice até o fim. Mas aí vem Pedro com sua humanidade
E Jesus exorta, nos dá um ensinamento claro, que tanto o pensamento humano quanto o pensamento demoníaco, eles podem e entram muitas das vezes em contradição com a vontade de Deus. E o discernimento dos espíritos nos faz enxergar isso, que por trás desse pensamento humano, a vontade de Deus está sendo negada. E é preciso romper com o pensamento humano dos homens que afastam da vontade de Deus. Do demônio não precisava nem falar. O pensamento demônico é sempre nos afastar da vontade de Deus. E ele se utiliza, inclusive, de palavras de Deus, como foi lá na tentação, para enganar a verdade. Então é preciso discernir com muita cuidado. O que vem na aparência, todo mundo enxerga. Mas ver para além da aparência, o que está na essência, aquilo que é de fato, o que está por trás de um fenômeno, é preciso a ação do Espírito Santo. Porque mesmo utilizando alguém na palavra de Deus, pode fazer uma instrumentalização da palavra de Deus, como fez Satanás na tentação de Jesus no deserto. Veja que ele pegou várias palavras em 3 ocasiões, utilizando-se da Sagrada Escritura de uma forma instrumentalizadora para os objetivos dele, que era afastar Jesus da sua missão. Então, tanto nesse momento como nesses outros, o discernimento dos Espíritos, o Senhor nos ensina que Ele nos ajuda a enxergar as coisas como Deus enxerga e assim tomar uma decisão veemente, firme, em adesão à vontade divina para a qual nós devemos servir. Ok? Então nós vamos ver aqui, poderia pegar aqui outras palavras, mas vamos ver mais algumas, né? Temos aqui uma de João 10, João capítulo 10, aquele capítulo do bom pastor. Esse dom do discernimento dos Espíritos nos ajuda a ouvir a verdadeira voz do pastor. Então, vão surgir falsos pastores, falsos doutores, falsos teólogos, falsos cristãos, falsidade. O joio e o trigo, como diz a parábola, o Senhor permite que ele cresça muito aí junto. Às vezes está dentro pode estar dentro da tua casa, pode estar dentro da tua casa, na sua família, pode estar na tua comunidade, pode estar no teu grupo, está dentro da igreja, está ali, parece tudo ser trigo, mas às vezes é joio, tem joio. Então, discernir nem sempre é fácil para a gente ver pelos frutos logo que árvore é aquela ou a raiz que está brotando ali. Então, por isso que muitas vezes Deus permite que cresça. E a igreja é muito sábia, e a autoridade da igreja, o Papa, os bispos, o magistério, utiliza a expressão de certamente dá muito este dom. Esse carisma, mesmo que muitos não peçam, fique fazendo muita referência a ele na sua própria meditação, porque precisa enxergar na grei de Cristo onde está o joio. Então, quando surge uma instituição dentro da igreja, precisa ter esse olhar. Quando surge uma comunidade verdadeira, um carisma, é de Deus ou não é de Deus, ou é humano, um grupo, uma associação, umas ideias, filosofias, teologias. Então, é preciso enxergar se aquilo ali brota de Jesus Cristo, se brota do homem ou se brota do inferno. Ok? Então, veja que a igreja precisa muito deste dom. Então, nosso Senhor falou assim. Olha só, capítulo 10, João. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem a voz do pastor. E as ovelhas ouvem a voz daqueles que são do pastor. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para o pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas e as ovelhas seguem-nos. Por que as ovelhas seguem? Porque vem o pastor? Não, olha que critério. As ovelhas, geralmente no curral, assim, nas ovelhas, o pastor chega perto, ao falar, ela já sabe que é o pastor. Que identificam, tá? Conhece a ovelha, conhece a voz. Nem sempre é porque está vendo, pode ser de noite. Mas o Senhor Jesus você não vai ver, mas você vai ouvir a voz dele. Ok? Ele está glorificado no céu lá, o Pai, o Espírito Santo está aqui. Está aqui também, não está só lá, ele é Deus. Mas assim, vamos continuar. Vai adiante delas, as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. As ovelhas de Cristo conhecem a voz de Cristo.
Mas não segue o estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Ok? Então, assim, os lobos surgem, falsos pastores surgem, falsos profetas surgem, falsos cristos vão surgir, anticristo e tudo mais. Então, este dom nos protege nossos irmãos, nossa comunidade desses erros, das obras desses espíritos, das suas ideias, dos falsos carismas, dos falsos milagres e tudo mais que vai surgindo neste mundo e diante de nós. Vede como é importante este dom. Ok? Bem, como a gente pode adquirir este dom? Primeiramente, pedindo ao Espírito Santo, se abrindo, orando. Nós precisamos de algumas coisas para nos fomentar, favorecer, para que o Espírito Santo manifeste este dom. Então, uma coisa que é importante, que você já sabe que eu vou falar aqui, que é óbvio que eu vou falar, que é importante você ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. E orar com a palavra de Deus para ter intimidade com a palavra de Deus na sua alma e com Jesus. Outra obviedade, que você precisa ser uma pessoa de oração, porque quanto mais oração, mais intimidade com Jesus você tem, com o Espírito Santo, mais fácil você tem o colírio da graça para enxergar com os olhos de Deus aquilo que está diante de ti. E ninguém vai conseguir te enganar, porque o Espírito Santo da verdade vai te mostrar a verdade. Outra coisa que você precisa ter, que não é nenhuma é uma obviedade, que é pedir a graça de ser prudente. Antes de tomar uma decisão, antes de ir para um lugar, antes de participar de uma ideia, de uma filosofia, antes de ler um livro ou de qualquer coisa, é procurar discernir se aquilo é de Deus ou não é de Deus. Conhecer o autor, conhecer uma obra, ler as coisas, perguntar a alguém que tem experiência e não sair por aí aderindo a qualquer ideia, porque alguém muito culto falou, porque um padre falou, porque alguém falou. Ok? Repito, pessoas surgiram da igreja e falaram heresias, falaram bobagem. Dentro da igreja, os hereges saem de dentro da igreja. Sai de fora do mundo. Por isso que se chama herege. É de dentro da igreja e ele começa a falar besteira, se ensinar besteira, falar besteira. E aí começa a se afastar do pastor e da verdade. Cuidado. Amém? Então, vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Outra coisa que te ajuda, outra realidade que vai te ajudar a se abrir esse carisma, porque é uma manifestação do Espírito, mas algumas atitudes favorecem essa manifestação. E uma delas é certamente essa que São Paulo escreveu aqui. Versículo 12. Carta a São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso espírito. Olha só. Então ele orienta, indica, não conformar com esse mundo. Não ir vivendo com esse mundo, tudo que ensina, a forma que ensina suas ideias, sem ter critérios, sem ter discernimento, sem ter análise. Aquilo que nós falamos, examinar tudo, ver se é bom. Aquilo que pode ser abraçado dali e que não fere a igreja, ok. Mas o que fere, não. Agora, se aquilo ali é uma fonte maligna, demoníaca, você não tem que nem que abraçar, você tem que rechaçar e renunciar, porque não vem de Deus. Esse dom te faz enxergar essa raiz, essa origem, essa fonte maligna que está por trás daquela de pensamento, sentimento, ideia, dom, carisma, sei lá o que for. E você fala, isso parece ser de Deus, mas não é de Deus. Lembrei aqui de São João da Cruz, que tinha uma feira que era tantos dons extraordinários, uma coisa toda lá no Carmelo, lá, e a santa chamou lá o São João da Cruz para analisar se aquela irmã estava sendo imbuída por Deus ou não. E aí ele falou, ele apenas escutou algumas coisas, alguns relatos, falou, ele logo já jogou. Isso é do demônio, isso não é de Deus não. Pode ter certeza que o demônio está usando essa irmã. E depois ele teve que fazer toda a libertação daquela irmã, porque, enfim, uma longa história. Mas você veja que aquilo que apresenta-se como aparente, São Paulo vai dizer que até os anjos, os demônios se transfiguram de anjos de luz e apresentam. Então, às vezes se apresenta como anjo de luz. Aí você olha assim, tem um brilho, mas por trás é oco e é trevas. Se a luz que está em ti é trevas, como devem ser essas trevas? Não disse Jesus isso? Às vezes uma coisa parece como luz, mas não é luz.
Nem tudo que brilha é ouro. Então, para identificar isso, é preciso que o Espírito Santo nos mostre a raiz. Continua São Paulo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso espírito, para que possais discernir, olha só, qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Veja que o discernimento, ele segue o ser e não antes. Ou seja, uma pessoa mergulhada no mundo, no pecado, vai ter dificuldade de discernir as coisas de Deus na sua vida. Porque está mergulhado, está conformado. Porque o discernimento, ele é favorecido quando a pessoa ela vive uma vida em Deus. Ela tem comunhão com Deus, tem o sentimento de Cristo. O Espírito Santo toma, e aí tudo aquilo na vida dela vai adquirindo sentido em Deus, e o próprio Espírito vai alertando a pessoa nos passos a serem dados. E vai trazendo luz. Então, uma pessoa que caminha no pecado, se entrega ao pecado, se torna escravo, como diz o Senhor. E uma pessoa que vive no mundo vai ter dificuldade de discernir as coisas de Deus, vai discernir as coisas do mundo. Vai ser até muito inteligente no mundo, mas nas coisas de Deus pode ser uma pessoa ignorante que não enxerga um palmo à frente. E aí se engolfa em todos os caminhos de trevas possíveis, achando que aquilo ali é bom. Não consegue separar o joio do trigo. Tudo come, tudo recebe, tudo é bom, tudo é louvável. E não é bem assim. Ok? Se fosse assim, Jesus teria falado, amai-vos o mundo e vei que eu como o mundo. Jesus falou, não. São João vai dizer, né? Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Porque no mundo está a concupiscência da vida, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Está lá na primeira carta de São João. Então, transformai-vos pela renovação do vosso espírito para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom e o que agrada a Deus e o que é perfeito. Então, uma vida no Espírito é uma ótima condição para que o próprio Espírito Santo manifeste esse carisma, dom do discernimento dos Espíritos. Bem, então nós já falamos um pouco, né, da importância da leitura da palavra, da oração, o conhecimento da doutrina de Cristo que a igreja oferece para que não venha pessoas com muita sabedoria ensinar alguma coisa diferente daquilo que recebemos da tradição. Ok? O marxismo, não. O espiritismo, não. O ocultismo, não. O horóscopo, não. A tatuagem, não. Mas fulano falou, o problema é dele. Segue o magistério, segue a igreja. Segue o Espírito Santo através da igreja. Cada um vai colher aquilo que semeia. Deixa cada um semear o que quer, só que vai colher o que semeia. O Espírito Santo pediu para falar isso? Jesus pediu, falou isso, apoiou isso? Está escrito na palavra para fazer isso? Não. A igreja ensinou isso? Não. Então não faça, meu irmão, minha irmã. Seja obediente. Vida espiritual. Viver no Espírito Santo. E aí, a gente poderia falar mais coisas, mas por hoje já está bom. Que Deus possa dar para todos nós esse carisma e vamos fazer uma simples oração pedindo ao Espírito Santo que possa nos trazer luz. Vão surgir falsos pastores, falsos doutores, falsos teólogos. Muita gente da igreja largará a igreja de repente e vai começar a ensinar besteira da sua cabeça, vaidades. O que é importante? Você está junto com Pedro, Papa Francisco, com o magistério oficial da igreja, os bispos reunidos com o Papa Francisco, com a igreja, seguir a doutrina da igreja, procura ler o catecismo da igreja católica, a igreja está ensinando seus documentos oficiais, não sai pegando qualquer teologia por aí para ler, mantenha uma vida de oração, busque viver a palavra de Deus, vida no Espírito, peça o batismo do Espírito Santo todos os dias, a efusão do Espírito Santo, e clame por esse dom do Espírito Santo, que é a manifestação do Espírito Santo, que se chama discernimento dos Espíritos, que mesmo uma pessoa analfabeta pode ser instruída pelo Espírito, ele dá a graça de enxergar que aquela palavra ali, aquela visão ali, aquela proposta não vem do Senhor, é do demônio. Então, não nos surpreendamos que Deus muitas vezes utiliza pessoas simples para fazer enxergar suas maravilhas, enquanto muitas pessoas cultas estão aí entrando pelos ocultismos da vida, do tipo de filosofia maluca, quase ficando loucas e querem arrastar tantas e tantas pessoas para suas religiões, suas falsidades, suas loucuras. Você que está ouvindo essa palavra, ou você que vai ouvir, saiba que se você está ouvindo é porque tem um propósito. Porque quando o lobo se aproximar de você, os demônios, ou os homens, ou seus instrumentos,
você saiba, antes de dizer sim a uma proposta, porque elas podem chegar a qualquer momento, você possa pedir a Deus discernimento para examinar se aquilo vem de Deus, qual é o Espírito que está por trás. Recapitulando, Deus, um anjo bom, aí é Deus, com Deus, um anjo maligno, não é Deus, ou de um homem bom ou de um homem mau. Ou seja, 3 espíritos, Deus, anjo ou homem. Então, quando esse dom vem, essa origem fica clara, fica, meu irmão, uma profunda paz para você dizer assim, eu quero isso, não aceito isso. Particularmente, para discernir a vontade de Deus, precisamos desse dom também, que Deus nos dá para poder ver que aquilo ali é a vontade de Deus para a sua vida, tua vocação, teu estado de vida, enfim, tudo mais. Ok? Deus seja louvado. Vamos fazer um minutinho de silêncio e vamos rezar um pouquinho. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, queremos ser sempre suas ovelhas. Meus irmãos que estão escutando agora, aqueles que porventura vão ouvir, Pai, esta live, eu vos imploro a proteção do seu Filho sobre nós, como ovelhas do redil do Senhor. Nesses tempos, Pai, difíceis, e neste mundo, Senhor, que muitas vezes caótico, com tantas informações, ideias, teorias, filosofias, teologias, seitas, religiões, quero vos pedir, Pai, em nome de Jesus, a graça da luz do Espírito Santo para esses meus irmãos, para mim e para todos aqueles que vão ouvir. Lembro-me, Pai, quando seu Filho orou a Ti, Pai, não tireis do mundo, mas preservai-os do maligno. Preserva-nos, Deus Todo-Poderoso, do maligno, dos anjos decaídos, de suas ideias, de suas mentiras, de seus engodos, magias, fantasias, seitas, religiões, doutrinas, filosofias, encantos, seduções. Livrai-nos, Deus, de todo o mal. Dai a mim, meus irmãos, o dom do discernimento dos Espíritos. Nos ensina, Senhor, a enxergar as coisas como o Senhor as enxerga, da maneira que o Senhor enxerga, através dessa manifestação do Paráclito. Ó Espírito Santo, tira a nossa cegueira diante dos fatos que se apresentam em nossa vida na televisão, na internet, nas redes sociais, nas pessoas, nas instituições, nos livros, nos ensinamentos, nas ciências, filosofias e teologias. Dai-nos, Pai, em nome de Jesus, esse aprofundamento espiritual, esse profunda penetração espiritual da sua graça. Somos, Deus, pessoas simples, mas somos suas ovelhas. Afastai para longe de nós, Senhor, o lobo, o cabrito, o falso profeta, o falso Messias, o falso Cristo, o falso doutor, o falso político, a falsa pessoa. Tudo aquilo, Deus, que afronta a tua vontade, sua palavra, a revelação, que põe em risco a nossa salvação, nos ajuda a enxergar com clareza, assim, para proteger nossas casas, nossos filhos, nossas famílias, nossos grupos, comunidades, a igreja e as almas, para que não vá para um caminho de perdição eterna. Ó Pai, em nome de Jesus, concedei-nos essa graça do discernimento dos Espíritos, para a gente poder escolher o que é bom, abraçar o que é certo, o que é nobre, o que é justo, o que é louvável, o que é digno, o que é na sua vontade, o que é perfeito. Guardar-nos de todo mal, Senhor, e escolher o que é bom, e renunciar tudo aquilo, Deus, que é joio, que possa se levantar em nossa vida.
Afastai o mal, mas nos dê lucidez, prudência, meu Deus, para analisar as coisas, refletir com a graça da fé e discernir aquilo que é seu e separar-se aquilo que não é seu. Ó Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela igreja, pelos pastores, pela sua santa igreja e por todos aqueles, Deus, que servem honestamente, dignamente ao Evangelho da graça para pastorear as almas para Ti, Jesus, não para si mesmo. Por isso eu Te agradeço, Senhor, por toda a graça, todo o dom e peço que seja derramado sobre mim, sobre meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor e Pastor, abundantemente, amado Pai, o Espírito Santo nesta noite. Dai-nos a graça do carisma Espírito Santo, o discernimento dos Espíritos. Não nos deixes, Jesus, ser como aquelas crianças agitadas ao sabor, ao capricho e da malignidade dos homens, das filosofias e sofismas deste mundo. Nos ensina, Espírito Santo, a caminhar como homens de Deus e mulher de Deus, convictos, equilibrados, serenos, mas ao mesmo tempo prudentes, inteligentes, sábios, capazes de tomar decisões na palavra e na sua vontade. Se cantar obrigado, Senhor Jesus, por toda a graça que o Senhor derramou nesse momento e por tudo que o Senhor vai fazer. Te amamos, Mestre. Vós sois o nosso Mestre. Não temos, Jesus, luz própria. Tu és a nossa luz. Ilumina-nos com Tua luz e veremos com Tua luz aquilo que é seu, aquilo que é nobre, aquilo que é bom e que agrada a Teu Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Mestre e Pastor. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, vamos ficando por aqui, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o próximo encontro, se Deus assim o permitir, na próxima sexta-feira, nós vamos estar falando, se Deus o permitir, nesse seminário de carismas do Espírito Santo, sobre o dom de ciência, palavra de ciência, que alguns conhecem como dom da revelação. Ok? Então, se você quiser, convide mais pessoas. Nós vamos estar falando sobre o dom de ciência, dom da revelação. Aquele dom que Jesus falou assim para a samaritana. Vá lá, chama teu marido. Ah, não tenho marido. Disserte a verdade, mulher. Você teve 5 maridos. O que tens agora não é teu. Sobre isso, um pouco. Então, fique com Deus. Até o próximo. Deus nos abençoe. E bom final de semana para todos. Feliz Dia dos Pais para quem é pai aí. Para quem está o paizinho no céu, reze. E feliz Dia dos Pais para todos. Bom domingo, bom final de semana. Ok? Em nome do Pai, do Filho.